Um piuizeiro que já assistiu todos os vídeos e fala, por favor, posta mais. Cara, a gente não vai postar mais vídeo, mas a gente vai te oferecer o PeeWeeCast. Me dê, papai! O podcast do canal Piuí, que veja só, é o podcast de cinema mais ouvido do Brasil, cara. E agora um podcast exclusivo do Spotify. Lá, eu e o Miguel convidamos várias outras pessoas, vários outros youtubers que você conhece, nossos amigos pessoais, e a gente troca ideias sobre vários assuntos. Então, por exemplo, a gente assistiu Esquadrão Suicida, só que fez um vídeo curtinho. O que a gente faz? Vai lá no podcast e fala muito mais sobre isso, coloca mais detalhes, mais informações, uma conversa sem os limites do YouTube. Nice! Então lá rola de tudo, rola loucuragem. Ninguém é de ninguém. Dedo no olho e gritaria. Eu não vou falar dedo no c também, né? Porque o YouTube não deixa. Se fosse no Spotify, eu ia poder falar dedo no c, mas aqui eu não posso. É verdade. Que pena. Então, ó, assim que acabar esse vídeo, já vai aqui na descrição, acesse o link que te leva até o PeeWeeCast e aproveite, pois toda semana temos um episódio novo. Vem pro PeeWeeCast você também! Vem! Dessa vez ficou bom. Ô! Olá pessoas, sejam bem-vindas ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e finalmente o nosso episódio tão prometido sobre trilhas sonoras chegou, galera. Chegou a hora da gente falar sobre a música nos filmes e para isso nós trouxemos um especialista. E hoje é um especialista de verdade, tá? Trouxemos aqui Pedro Bronfman, o cara por trás das trilhas de Narcos, Tropa de Elite, Far Cry 6 e mais um monte de coisa que a gente vai conversar ao longo desse papo. Alô, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do meu trabalho. E das trilhas em geral. Um detalhe interessante é que o Pedro mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Então, às vezes, ele puxa uns hello, antes ele desligou o ringer do phone dele, essas coisas assim, sabe? Da tocamos as Staats of Heart, Left Crafting, Cheats Heart o Mine. Ele é mais americano que brasileiro, né, cara? Infelizmente, essa guerra os Estados Unidos venceu, né, pô? Não, brasileiro eu vou ser sempre brasileiro, mas realmente estou aqui há mais tempo do que eu morei no Brasil. Ó, e eu trouxe um cara que não é tão, assim, especialista, mas ele arrisca, né, tocar um violãozinho e tal. Ele é um cara muito talentoso, eu diria. Maurício Sescon. Fiz uma musiquinha aí, né, como sempre. Olá, pessoas! Aqui é o Sescon e hoje eu vou defenestrar a opinião do Piuí, a opinião do Léo, do Pedro e do Miguel e de todo mundo que participa do Piuí. Ele tem até trilha, mas fala que não gosta de trilha, mas ele tem até trilha. Enfim, a hipocrisia, né? Enfim, é hipocrisia, né, cara? Este elemento cara de pau. The hypocrisy, né? É, tem como o Pedro Bronfman fala... Bom, eu queria falar aqui que eu sou um fã fervoroso de trilhas sonoras, assim como o Léo, que já comentou algumas vezes aqui no programa. Às vezes eu tô trabalhando, fazendo alguma edição, ou trabalhando na capa de um podcast, na capa de um vídeo, e eu sempre tô ali no fundinho ouvindo uma música de um filme que eu gosto e tal. Então eu tenho esse costume, pra mim é uma parada que eu curto pra caramba. Mas eu sei que o Sescon, que tá aqui junto com a gente, não curte tanto. Tu quer se defender antes da gente tacar a pedra em ti, Sescon? Não. Quer dizer, sim. Cara, o que acontece? O que acontece na internet brasileira? Que esse é o problema do nosso país, cara. Vocês distorcem o que o cara fala. Eu adoro trilha sonora. O que eu não gosto é de colocar de pano de fundo da minha vida. Enquanto eu tô trabalhando, eu não gosto de escutar trilha sonora. Mas eu acho trilha sonora maravilhoso. Entendi. Não sei. Não sei se eu acredito no Sescon, mas eu também tenho esse hábito que o Miguel tem, né? E eu gosto justamente da trilha, muitas vezes, essa trilha que é só instrumental e tal, porque ela me permite trabalhar
sem interromper o meu raciocínio, né? Eu não consigo escrever enquanto tem um cara cantando no meu ouvido, sabe? Mas eu consigo ouvir uma trilhazinha tranquila e tal, enquanto eu tô aqui trabalhando. E entrar no espírito da coisa, né? É, exatamente. Eu acho que é esse o trabalho da trilha, na verdade. Quer dizer, se você gosta de ouvir em casa ou não gosta de ouvir em casa, é de cada um, entendeu? Mas a trilha, o propósito da trilha é funcionar naquele filme e ajudar muito mais do que as pessoas escutarem, sentirem o que está acontecendo, entendeu? Sentirem a emoção dos personagens, sentirem a tensão do momento, sentirem medo na cena que tem que ter medo. Eu acho que a trilha tá lá muito mais para ser sentida do que para ser escutada. Assim como você falou, quando você escreve e você escuta alguém cantando, te distrai, o nosso objetivo nunca é tirar ninguém da história, entendeu? É muito pelo contrário, é aumentar a experiência ou fazer a pessoa sentir e entrar ainda mais naquela história e viver mais aquilo como a realidade daquelas 2 horas e aproveitar ao máximo aquele momento que ele está passando no cinema, né? A imersão, né? Uhum. E tu tava comentando ali sobre entrar no clima e tal, né? Que pra mim é muito isso mesmo, assim, se eu tô, sei lá, escrevendo às vezes sobre um filme de sci-fi, eu vou acabar ouvindo trilhas desse gênero, assim, e elas acabam me ajudando na imersão, sabe? Mas eu queria entender como que funciona pra quem compõe as trilhas. Como que faz pra entrar na imersão de uma coisa que às vezes eu nem sei se existe, porque tu já tem acesso à cena, é um roteiro, como é que começa esse processo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem o nosso subconsciente de anos e anos. Eu nunca imaginei que eu ia terminar, quer dizer, já faço há 20 anos, mas antes disso nunca planejei terminar fazendo. Meu objetivo não era fazer música para cinema, eu sempre fui músico, estudei composição, estudei arranjo, estudei orquestração, mas queria fazer música por música. Então eu acho que a gente tem uma história eu sempre fui apaixonado por cinema, apesar de nunca ter imaginado que ia terminar nisso, mas de todos os filmes que você viu na sua vida, todas as séries que você viu, todos os videogames que você jogou, e de alguma maneira tem aquela música no fundo que casa, né? Que com o tempo vai virando quase um clichê, assim, de o que funciona com o quê, com estilo de filmes, com cenas específicas de ação, obviamente que ao longo do tempo a coisa vai mudando e vão tendo transições e mudanças, e pessoas vão inventando coisas novas e maneiras novas de usar, mas o músico sabe mais ou menos como, sabe, chegar, eu preciso fazer uma cena emotiva, que os 2 amantes estão se separando e não sei o que, você sabe. Você tem o seu, para usar a palavra em inglês, o seu toolbox, né, a sua caixinha de ferramentas de como você faz uma cena triste ou emociona as pessoas, ou que instrumentos e que acordes e que progressões você usa. E isso a gente já mais ou menos sabe, né? E à medida que você vai trabalhando, você vai ganhando muita sensibilidade de como usar música dentro de uma cena, de um game, seja o que for. E fora isso, você tem a conversa com os criativos, né? Seja o diretor, os produtores, quem é que tem a visão por trás da coisa. Então, no início, eu gosto sempre, como a gente estava falando antes de começar a gravar, ter um conceito para a trilha. O que vai ser essa trilha? O que a gente quer conseguir com a trilha? Desde instrumentação até estilo de música. O que é? É para ser como baseada em rock and roll, mas a gente obviamente não pode ter uma banda tocando heavy metal o tempo todo, então a gente vai usar elementos disso, ou é uma trilha orquestral e a gente quer aquelas cordas ricas assim, bonitas para ajudar a emocionar o público. O que é exatamente? Qual é o estilo de música que o diretor estava ouvindo quando escreveu o filme? Qual é o estilo de música que ele escuta? Quais trilhas de referência que ele tem, que ele gosta? Então tudo que possa iluminar e alimentar o processo no início é válido. Entendi. Tu comentou que não pode ter uma banda de rock tocando o tempo inteiro? Depende, né? Porque, tipo, naquele filme Comboio do Terror... o AC/DC, né? O AC/DC fez a trilha sonora inteira do filme baseada em rock. E tu vê como não funcionou, né? Ficou muito ruim no filme, né? A gente até tava comentando isso em outros podcasts, que por ter só um tom o tempo inteiro e por, sei lá, qualquer coisa que os caras estiver fazendo no filme acaba em rock and roll, parece que ele não tem essa... Não é um negócio orgânico, sabe? Que faria sentido dentro de um filme. Parece que tá destoando, né? Eu não sei, obviamente tem casos e casos, né? Tem exceções. Se você tá fazendo um filme sobre uma banda de rock, você tá vendo concertos o tempo todo, shows e não sei, tem sentido você ter uma trilha com aquela pegada, entendeu? Mas em geral, a música de filme, como eu falei, não só ela tem que ter a topografia da cena, né? Quer dizer, a cena tem que crescer aqui, chega nesse momento, é um momento importante, uma frase que os atores falam que a gente tem que parar a música ali naquele momento ou chamar a atenção de alguma maneira e depois continuar. E é muito difícil você conseguir
coisas assim, com um só estilo e com uma música que tem um tempo fixo o tempo todo, entendeu? Eu imagino que o diretor fica até meio sem opções, né? Parece que o leque que ele recebe é muito, muito curto, assim, se a trilha ela segue meio que um padrão o tempo todo, né? É aquela música que é meio igual do início ao fim, putz, o cara não tem nem muito o que fazer com isso, né?